18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, dia 5 de março de 2021. E nós estamos aqui nos estúdios, hein? Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação. Ari Guedes, DJ e produtor ali na técnica, na operação. E lá no aplicativo Humano, hein? Nos estúdios está o Wellington Trovão, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais essa edição do 18 horas, sextou na boa, né, Karine? Sextou pianinho, sextou na boa, sim. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos nesta sexta-feira até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Vai o nosso salve especial pra galera galera toda, né, das redes sociais, 18 horas News, e pra galera do aplicativo Humano. Um salve aí pra vocês que nos assistem ao vivo e em cores aqui dos estúdios da Rádio Mix. Muito bem, então até às 7 da noite estamos mais uma vez juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil, e nós vamos começar, Karime, mais uma vez com uma boa notícia, ou melhor, uma ótima notícia, Karime. É um estudo aí da Universidade Britânica de Oxford que indica aí que a vacina AstraZeneca é eficaz sim contra aquela temível variante, aquela P1. Segundo os dados preliminares, ela induz resposta adequada contra a variante P1 encontrada aqui em Manaus. Nossa, maravilha, né? Porque até então a gente não tinha essa resposta, né? E o estudo indica que até o momento não será necessário fazer adaptações à vacina para que ela proteja contra a nova variante, a P1. E junto com a Coronavac, a vacina AstraZeneca é um dos imunizantes usados aí pelo Ministério da Saúde na campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. E hoje também o governo federal avançou nas negociações de compra da vacina Moderna, depois de reunião entre o Ministério da Saúde e representantes lá do laboratório. Os desenvolvedores confirmam que podem entregar ainda este ano 13 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Ainda segundo o governo, a aplicação desta vacina na população vai começar assim que tenham as doses e que tenha também a aprovação da Anvisa. Karime, vamos lembrar também aí que o governo federal anunciou, né, a compra das vacinas da Pfizer, né, que estava aquele impasse da Johnson & Johnson, além da vacina russa que é a Sputnik. Resta saber agora quando de fato, né, nós teremos essas novas vacinas, quando elas vão entrar na campanha nacional de imunização do Ministério da Saúde para nós aqui. Exato. No Brasil. Mas essa Karime, semana as negociações aí já avançaram, que é uma ótima notícia para todos nós. Tá certo, 6:03, sexta-feira, estamos juntos com você em mais uma edição do programa 18 horas. A partir de agora, então, as principais notícias do dia para você que está aí no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E o governador Wilson Lima anunciou no início da tarde de hoje mais flexibilizações no funcionamento aí das atividades econômicas que passam a valer a partir de segunda-feira, dia 8 de março. Esse novo decreto traz várias alterações em relação ao que vigorava vai vigorar, continua até domingo. A principal delas é que amplia em 2 horas o período de circulação de pessoas nas ruas de Manaus. A partir de segunda-feira, dia 8, a circulação das pessoas fica proibida entre 9 da noite às 6 horas da manhã e não mais das 7 horas da noite às 6 da manhã, como é agora, né? Carlão, olha, supermercados e padarias passam a funcionar das 6 da manhã até às 8 da noite. O comércio de rua das 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sábado somente, viu? E os shoppings de 10 da manhã até às 6 da tarde, também apenas de segunda a sábado. Bares e restaurantes estão liberados para funcionar a partir de segunda-feira, mas das 6 da manhã até às 6 da manhã até às 8 da noite, somente também de segunda a sábado, e com música ao vivo, tá? Mas com bandas de até 3 integrantes, mas sem salão de dança. E uma outra mudança importante é que o governo do estado autorizou em aulas presenciais, olha aí o detalhe, do ensino infantil nas escolas particulares com limite de 50% de alunos em
sala de aula. E o transporte fluvial também foi liberado desde que respeite 50% da lotação. Salões de beleza e barbearias também estão liberados de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Das 9 da manhã às 3 da tarde para os que funcionam fora dos shoppings. Bom, e o horário de funcionamento das academias também foi ampliado. Agora poderão funcionar de 6 da manhã até as 4 da tarde. A repórter Ananda Chama, ela acompanhou a live do governador em que ele anunciou as novas medidas de restrições. Vamos acompanhar. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou no início da tarde desta sexta-feira novos ajustes no decreto que restringe as atividades do comércio e a circulação de pessoas no estado por conta da Covid-19. As pessoas vão poder circular das 6 horas da manhã até as 21 horas. Após esse horário, é proibida a circulação de pessoas, a não ser que seja para atendimentos de emergência e farmácias. Os horários de funcionamento dos supermercados, mercadinhos e padarias é de 6 horas da manhã até as 20 horas, com ocupação limitada de 50% da capacidade do estabelecimento e é limitado a um membro da família. No comércio, as lojas de rua, em geral, podem funcionar das 9 horas da manhã até as 17 horas, de segunda a sábado. Drive-thru, das 8 horas da manhã até as 17 horas, mediante a apresentação de planos de ação elaborados pelas associações comerciais ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Já os shoppings, os estabelecimentos e serviços permitidos nessa fase funcionarão de segunda a sábado, das 10 horas da manhã até as 18 horas, com ocupação limitada a 50% no interior do estabelecimento e 70% nos estacionamentos. Poderão funcionar os demais estabelecimentos nas modalidades delivery, das 8 horas da manhã até as 20 horas e drive-thru, das 10 horas da manhã até as 20 horas. Praças de alimentação funcionam com as mesmas condições do setor de restaurantes. Os postos de combustíveis funcionarão das 6 horas da manhã até as 20 horas. As escolas particulares fica facultado às escolas do nível infantil e creches para os alunos de 5 anos, com o funcionamento de até 50% de ocupação nas salas. Está permitida a realização das atividades individuais ao ar livre em parques e espaços públicos. Está permitida as atividades de restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares registrados como restaurantes. O horário de funcionamento é de 6 horas da manhã até as 20 horas. O delivery está liberado por 24 horas e o drive-thru das 6 horas da manhã até as 20 horas. Música ao vivo está permitida com bandas de até no máximo 3 integrantes e sem salão de dança. Flutuantes e marinas que funcionam como restaurantes estão autorizados a abrir das 9 horas da manhã até as 16 horas, sem música ao vivo, fechados aos sábados e domingos. Salões de beleza será permitido funcionar das 10 horas da manhã até as 16 horas, para aqueles localizados em shoppings. Já os que são localizados em unidades de rua passarão a funcionar de 9 horas da manhã até as 15 horas. As academias poderão funcionar das 6 horas da manhã até as 16 horas e estão proibidas as aulas coletivas. O transporte intermunicipal de passageiros está permitido, condicionado à autorização da Arcepan e do município de destino, respeitando a capacidade de ocupação máxima, que é de 50%. O novo decreto começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de março, e terá validade de 15 dias. O estado do Amazonas ainda continua numa fase vermelha, numa fase crítica da doença. Nós não podemos baixar a guarda. Nós começamos a entrar agora num processo de diminuição dos casos, dos óbitos e de internações. Mas vejam o que está acontecendo no Brasil afora. Para mais informações sobre os novos ajustes no decreto, acesse o nosso site 18horas.com.br. Eu sou Ananda Chama para o 18 Horas. Muito bem, o governador disse que para ampliar a flexibilização do funcionamento das atividades econômicas, levou em consideração a redução dos números da Covid-19 nos últimos 15 dias, hein? A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes e nós vamos conferir agora.
Nos últimos 14 dias, a média móvel de mortes pela Covid-19 caiu em 54%. Outra queda foi registrada na média móvel de casos confirmados, que diminuíram em 18%. Esses dados são da Vigilância em Saúde do Amazonas e foram apresentados no início da tarde de hoje. O cálculo para chegar à média móvel avalia a variação percentual em intervalos de 14 dias. No entanto, Manaus ainda segue na fase vermelha de alerta para a pandemia e o cenário nacional também é bastante preocupante, com risco eminente de colapso na rede de saúde de todo o Brasil, como explica o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Cristiano Fernandes. A gente está com 18% de redução no número de casos nos últimos 14 dias, então isso é reflexo, né, da adoção das medidas de restrição e principalmente a colaboração de todos no sentido de evitarmos a propagação do vírus. E à direita nós temos a redução, né, os dados relacionados à média móvel de óbitos nos últimos 14 dias, e há uma concordância tanto em relação aos casos e óbitos, sendo que nós tivemos uma redução de 54% no número de óbitos aí nos últimos 14 dias. É um dado extremamente importante no sentido que aponta que estamos no caminho certo em relação à redução de casos e naturalmente óbitos. Mostra que há o risco iminente de um colapso na rede de saúde do país. Então, assim como o Amazonas, os demais estados da federação também estão sinalizando com um aumento de casos e aumento de ocupação de leitos de UTI. Então, a gente chama atenção aí desse cenário epidemiológico bastante preocupante aí no Brasil, e não é diferente do que nós vivenciamos. E lembrando que o Amazonas ainda permanece com uma taxa de ocupação do leito de UTI relativamente alta. Como seguimos na fase vermelha da pandemia, as recomendações de isolamento social, distanciamento, restrição de circulação de pessoas e cuidados de higiene, incluindo o uso de máscara e de álcool em gel, devem ser mantidas, segundo os especialistas da FVS. O Amazonas diminuiu a taxa de transmissão do novo coronavírus para 0,91. Esta é a menor taxa registrada neste ano. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, poderão transmitir para outras 91 pessoas o novo coronavírus. Porém, isso não diminui a importância das medidas de isolamento social. Lembrando que o Amazonas já foi o primeiro no ranking, isso mostra a força de transmissão de casos, e hoje nós estamos na 25ª posição em relação ao ranking, considerando a taxa de transmissão abaixo de 1, nós estamos com um RT de 0,91, isso quer dizer que para cada 100 casos infectados que nós diagnosticamos no intervalo de 7 dias, essas pessoas podem infectar mais 91 pessoas. Então mostra que isso é resultado e fruto do trabalho, fruto do sacrifício de todos nós, no sentido de mantermos as medidas de prevenção e controle. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado, o Amazonas registrou nas últimas 24 horas 924 novos casos, totalizando 319.872 casos da doença no estado. Foram confirmados mais 85 óbitos por Covid-19, elevando para 11.172 o total de mortes. Já o número de recuperados em todo o Amazonas é de 272.889. Nathalie Moraes para o 18 horas. E é muito importante a gente lembrar que ainda estamos na fase vermelha, que os números da pandemia aqui no estado ainda são bem superiores à média nacional. Então é fundamental que a cada dia, né, cada um de nós, todos os dias, e que a cada um de nós assumamos a responsabilidade de evitar a aglomeração, usar a máscara facial, manter o distanciamento social e lavar as mãos com água e sabão, ou, se não for possível ter água e sabão, higienizar com álcool em gel, álcool 70, né? Evitar festas, enfim, todos esses protocolos, essas medidas sanitárias que estamos aí há um ano falando e que não custa nada a gente manter por mais um tempinho. Exatamente, Karime Leão, é extremamente importante
mesmo. Inclusive, aí os especialistas alertam para a possibilidade de uma terceira onda e caso as pessoas baixem a guarda e voltem a se comportar como faziam antes da pandemia. Esse vírus ainda não é conhecido plenamente e enquanto não temos aí a vacinação de pelo menos 70% da população, as medidas individuais de prevenção continuam sendo a melhor arma contra esse vírus aí que é fatal. Ok? Causou muita dor e continua causando aqui no nosso estado, no Brasil e no mundo. Carlão, e falando em vacinação, só esta semana foram vacinadas mais de 50 mil pessoas entre 65 e 69 anos de idade aqui em Manaus. E amanhã, sábado, acontece a segunda chamada para esse grupão aí, viu, gente? Okay. Os 6 postos de vacinação vão estar abertos para atender essas pessoas de 65 a 69 anos que não puderam se vacinar durante a semana. E neste sábado também a Prefeitura de Manaus vai abrir 12 escolas municipais exclusivamente para o atendimento de pessoas entre 60 e 69 anos que não tiveram acesso ou encontraram alguma dificuldade para fazer o cadastro. As escolas ficarão abertas aí das 8 da manhã ao meio-dia, 8 da manhã ao meio-dia, hein? A relação das escolas pode ser conferida no site da Prefeitura de Manaus. O cadastro no Imuniza, né? É importante para que fique claro para as pessoas se imunizarem e tudo mais, é aquele cadastro no site Imuniza que está lá na Prefeitura, no site da Prefeitura de Manaus. E as pessoas da faixa etária de 60 a 64 anos devem começar a ser atendidas na próxima semana, em data a ser ainda confirmada pela Prefeitura, uma vez que Manaus recebeu doses suficientes para atender apenas 35,7% desse grupo. Esse grupo de 60 a 64 anos será vacinado de acordo com critérios de prioridades ainda a serem definidos, como explica a repórter Nathalie Moraes. Idosos com idade entre 60 e 69 anos que ainda não se cadastraram no Imuniza Manaus para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 podem fazer o registro nas escolas municipais neste sábado. Os colégios estão instalados em todas as zonas da capital e o atendimento acontece neste sábado, de 8 ao meio-dia. Da população estimada, pelo menos 25% das pessoas ainda não fizeram o cadastro. Os idosos com idade entre 65 e 69 anos começaram a ser vacinados na última segunda-feira. Os de 60 a 64 anos devem ser atendidos na próxima semana. O problema é que das 36.190 doses de vacinas destinadas a Manaus na última remessa, feita pelo Ministério da Saúde, vai garantir apenas a imunização de 35,7% dos idosos com idade entre 60 a 64 anos. O novo quantitativo é suficiente para vacinar com as 2 doses somente 25,5% da população, ou seja, 17.234 pessoas nesta faixa etária, e que será somado ao da remessa anterior, destinada a 10,2% dos idosos da mesma faixa etária. Por não haver doses suficientes para o total das pessoas nesta faixa etária, serão usados critérios para ordenar as prioridades de atendimento, que ainda devem ser discutidos na próxima semana, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Ok, até às 5 horas da tarde de hoje foram aplicadas em todo o estado 350 mil doses, o que coloca o Amazonas aí no topo do ranking de vacinação do país, com 6% da população já vacinada. E destas, Carlão, 277 mil pessoas tomaram a primeira dose e 70 mil pessoas já receberam as 2 doses que garantem a imunização completa contra a Covid-19. Bom, e atenção, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, criticou as medidas de flexibilização das atividades econômicas anunciadas hoje pelo governador Wilson Lima. O prefeito disse o seguinte, abre aspas, esperem o pior, esperem o que vocês nunca viram, fecha aspas, disse o prefeito em entrevista ao jornal A Folha de São Paulo. Segundo o prefeito Davi Almeida, o governo flexibilizou muito e isso abre espaço para uma terceira onda. Ele completou falando o seguinte, abre aspas, sem vacina eu temo por uma terceira, quarta
quinta onda, porque não tem controle sobre a nova variante ainda. Fecha aspas, disse o prefeito Davi Almeida. Portanto, é importante que nós mantenhamos aí, né, Karime, o que nós podemos fazer por enquanto, que é aquelas questões básicas de higiene, de um modo geral aí. Distanciamento social, vamos lá, vamos evitar a aglomeração, distanciamento social, lavar sempre as mãos com água e sabão. Se não for possível, use o álcool em gel, o álcool 70. E, é claro, a máscara faz parte do seu acessório cotidiano, né, Carlão? E assim poderemos evitar, quem sabe, esta terceira onda tão temida aí pelo prefeito. 6h20 em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e também madrugada com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e pode chegar até 93%. Manaus 6h26, boa noite. Mix. A Fiocruz detectou mutação associada às novas variantes da Covid-19 com a P1 e a segunda encontrada no Reino Unido em 3 regiões do Brasil. Segundo a Fiocruz, o país vive hoje o pior momento da pandemia, com maior média de mortes e de novos casos. E a Fundação recomenda que as medidas de isolamento, assim como todas as outras medidas de proteção que adotamos desde o início da pandemia em 2020, precisam ser retomadas para que se evite um nível considerado dramático nas próximas semanas. Vamos acompanhar essa história agora na reportagem de Odinei Araújo. O pior da pandemia ainda não passou, ao contrário do que muitos pensam aqui no Amazonas. Em comunicado técnico publicado ontem pela Fiocruz, pesquisadores alertam para o espalhamento de variantes do coronavírus, como a P1, consideradas como preocupantes pelo país afora. Além disso, novo protocolo de RT-PCR, desenvolvido pela Fiocruz Amazônia, capaz de identificar as 3 principais variantes em circulação no país, comprovou alta prevalência da mutação em 3 regiões do Brasil: Sul, Sudeste e Nordeste. O Norte já havia sido testado antes, quando se comprovou que a variante P1 predominou em mais de 90% dos testes positivos para a Covid-19. A Fiocruz detectou mutação nas 3 variantes que mais preocupam: a P1, identificada inicialmente no Amazonas, a do Reino Unido e da África do Sul, que são potencialmente mais transmissíveis. A descoberta surpreendeu os pesquisadores. De acordo com o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, na maior parte dos estados avaliados até agora no país, a variante já é predominante. Conseguimos avaliar um número que nos surpreendeu. Na maior parte dos estados do Brasil, ela estava em mais da metade das amostras avaliadas, né? Então, dos 8 estados avaliados, em 6 elas já eram a variante mais preponderante, e alguns estados elas estavam já com 60% a 70%. No momento onde a gente está vendo aí um avanço também da doença. Então, esses dois dados não podem ser negligenciados. O comunicado da Fiocruz alertou para um cenário preocupante. A alta circulação de pessoas e o aumento da propagação do vírus tem favorecido o surgimento dessas variantes de preocupação em todo o Brasil. Marco Krieger sugere que análises sejam feitas toda semana para monitorar o avanço da variante e aprimorar a tomada de decisão a partir dos dados divulgados. Primeiro, o sinal de alerta, né? Essas variantes são chamadas variantes de preocupação. A gente está vendo um momento bastante duro da pandemia no Brasil. O que é importante fazer daqui para frente? Monitorar, né? De tempos em tempos, tirar essa fotografia uma vez por semana, para a gente continuar acompanhando o que está acontecendo e usar essa importante informação desse risco aumentado para que a gente tenha a possibilidade de tomar várias medidas. Essas medidas, elas são muito abrangentes, né? Então, em todas as áreas, mas é muito importante a gente usar essa informação como um sinal de alerta muito importante.
O vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz manda um recado para quem ainda não entendeu o grau de perigo que se está enfrentando, especialmente quando a Fiocruz divulga um documento como esse. Nós estamos cansados da pandemia, né? Eu acho que toda a sociedade está cansada, a gente entende essa situação, não é fácil para ninguém, mas os dados da pandemia nesse momento são os mais graves de toda a pandemia no Brasil. Já está com o maior número de mortes, a maior média de casos. É muito importante que nesse momento é fundamental que a gente resgate o espírito, talvez, do início da pandemia, porque é um momento muito importante, muito dramático, né? A gente está batendo aí vários recordes negativos e se a gente não fizer nada, nós vamos chegar numa situação muito dramática nas próximas semanas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E dando sequência às entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, hoje nossa convidada é a professora doutora Andréa Weissmann, da chapa Inova UFAM 55, que tem como candidata a vice-reitora a professora Margarida Carmo. Muito boa noite, professora. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês conversando um pouco sobre o Chapa Inova UFAM 55. Exato. Então, e o que é que a sua chapa pretende mudar e o que pode funcionar melhor lá na UFAM? A chapa, como o nome coloca, é uma chapa que pretende fazer inovações, pretende trazer para a comunidade universitária uma nova UFAM inovadora, uma UFAM integrada, uma UFAM acolhedora, uma UFAM multicampus, uma UFAM de todos. E isso requer, nesse momento, de grande desarticulação da comunidade por conta da pandemia, nesse momento de ataque que as universidades estão sofrendo. Isso requer um bom planejamento e requer ações concretas para que a gente possa, trabalhando junto com toda a comunidade, colocar a Universidade do Amazonas em outro patamar, num patamar de qualidade, num patamar de excelência, sendo uma universidade reconhecida por todos nacionalmente, inclusive também, porque não internacionalmente. Ok, doutora, falando nessa avaliação aí, a UFAM ela já tem, nota 4 aí nessas avaliações aí do Ministério da Educação. É possível chegar à nota 5 e como chegar a essa nota máxima aí de avaliação no Ministério da Educação? A nota 4 oferida pela universidade em 2018 é o resultado de várias gestões que vem trabalhando no aperfeiçoamento da infraestrutura da universidade, na ampliação dos benefícios à comunidade universitária. A nota oferida pela universidade tem que ser reconhecida como um trabalho de toda a comunidade universitária durante várias gestões. Nesse momento, claro, a universidade, a comunidade almeja continuar crescendo, almeja obter uma nota 5, mas acredito que, como estamos passando por um processo de pandemia e estamos com um semestre suspenso, nós teremos um pouco de dificuldade, porque nesse momento a gente tem como prioridade regularizar o ditado das classes, a normalização dos períodos que foram perdidos. Certamente isso pode funcionar como uma entrave para que a gente possa, de fato, almejar a nota 5. Essa avaliação é feita tendo em consideração o desempenho dos alunos durante 3 anos e no ano 2020 nós praticamente não tivemos alunos se formando por conta de que a gente teve as atividades de ensino paralisadas. Certo, doutora. Bom, uma das críticas que se faz à UFAM é que ela não é ouvida nos debates essenciais aqui do estado do Amazonas, como a instabilidade na Zona Franca de Manaus e agora mesmo na pandemia da Covid-19 e no desenvolvimento de planos de desenvolvidos, para o estado e região. É possível termos uma UFAM mais presentes nessas discussões? Com certeza. Eu acho que a UFAM precisa se abrir mais para a sociedade. A UFAM tem que
que se fazer presente. De fato, no processo da pandemia, eu acho que faltou a universidade se colocar de uma forma mais forte, de uma forma mais clara, de chegar, né, de uma forma mais contundente à população. Mas há necessidade, sim, de se realizar as articulações necessárias e a universidade participar de todos os fóruns, porque ela produz conhecimento, ela produz soluções e certamente ela precisa colocar esse conhecimento e essas soluções ao serviço da sociedade amazonense. Agora, doutora, tem uma questão aí, né? A autonomia universitária vem sendo questionada pelo atual governo. Agora mesmo nós temos aí uma polêmica envolvendo professores da Universidade de Pelotas. Entre eles está o reitor Pedro Halal, que sofreu aí um processo de censura. Como a senhora está vendo essa questão sobre a restrição da autonomia universitária no país? Essa questão é grave e a gente vai, e nós prometemos, né, esse é o compromisso de nossa carta proposta, né, lutar e manter a autonomia universitária. De fato, o que você está colocando é grave, esse processo que a gente está observando é grave, e para a gente poder enfrentar esse processo, para a gente poder, de fato, continuar exercendo autonomia, a gente precisa da união de todos, a gente precisa defender a universidade e defender o que a universidade representa para a sociedade. Dessa forma, né, que a gente vai continuar tendo nossa autonomia, né, e nós precisamos que a sociedade entenda a importância da Universidade Federal do Amazonas e nos acompanhe juntos nessa luta para a defesa da universidade pública e gratuita no nosso estado. Professora, para finalizar, quais são as 3 principais propostas da sua chapa que podem mudar os rumos da UFAM? A gente precisa desburocratizar a universidade com uma gestão mais célere, uma gestão mais eficiente, e isso também leva à redução de custos no cenário, né, de cortes orçamentários. A gente precisa efetivamente valorizar nossos servidores. A gente tendo um servidor valorizado, a gente tem uma universidade produtiva, uma universidade fazendo atendimento de qualidade, e a gente precisa ampliar as oportunidades de capacitação para nossos servidores, mas também precisamos ampliar a quantidade de cursos de graduação, de pós-graduação que a gente está colocando. E uma importante ação também, que é fundamental, é a interiorização. Por isso que nós estamos trazendo para compor junto com a gente na nossa chapa a professora Maria do Carmo, que representa as unidades do interior, e é fundamental que, a partir de um plano arrochado de interiorização que se desenvolve a partir das unidades do interior, a gente possa chegar com ensino, com pesquisa, com pós-graduação a todos os municípios de nosso estado. Nós precisamos, de fato, chegar e fazer chegar a Universidade do Amazonas a toda a sociedade amazonense. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço a participação. Boa tarde a todos. Sucesso, boa tarde. Bom, vale lembrar que a eleição do novo reitor acontece agora, nos dias 11 e 12 de março, e 3 chapas estão na disputa. A chapa 3, encabeçada pelo atual reitor Silvio Pulga, que foi entrevistado na quarta-feira desta semana aqui no 18 horas. A chapa 21, encabeçada pelo professor Marco Antônio, que será entrevistado na próxima segunda-feira. E a chapa 55, encabeçada pela professora Andréa Weichtmann, que foi a nossa entrevistada de hoje. Sim. Agora são 6 horas e 38 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo, hein? Para este final de semana, sábado e domingo. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã sábado vai ser parecido com hoje, tá? Vai ser sol, muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, agora a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 71% e 96%. Já para o domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora também. As chances de chuva também de 90%. E a previsão é que a temperatura mínima fique em 24 graus e a máxima também não passe dos 29 graus. Em Manaus, 6h43. Boa noite.
O município de Eirunepé está enfrentando este ano a maior enchente da história recente do Rio Juruá. Com um nível de 17,17 metros, a cheia atingiu 14 mil moradores em 5 dos 7 bairros da cidade. Já são 3,7 mil casas atingidas e as águas continuam subindo nesta sexta-feira, segundo informações da prefeitura. E o prefeito do município, Railan Barroso, informou que vai decretar estado de calamidade no município nas próximas horas, por causa do cenário de guerra vivido pelos moradores em meio à pandemia de Covid-19. O prefeito disse, Karime, que a burocracia dos governos estadual e federal tem atrapalhado bastante o enfrentamento da pior cheia da história lá da cidade de Eirunepé. Ele destacou que o governador Wilson Lima ficou de ajudar a cidade, mas até agora, até o presente momento, nenhum dos pedidos de ajuda chegou até o município. Pois é, Carlão, daí a prefeitura lançou a campanha solidária SOS Enchente Eirunepé 2021 para arrecadar mantimentos e ajuda financeira para as pessoas atingidas pela cheia. Quem puder doar roupas, cestas básicas, medicamentos, colchões e dinheiro mesmo para comprar madeira e gás de cozinha, pode entrar em contato pelo telefone DDD 097, o número 984338702, 984338702, ou fazer um depósito na agência 1057 da conta do Banco do Brasil 19.124 dígito 8, 19.124 dígito 8. Você está ouvindo 18 horas. Olha, petroleiros do Amazonas aderem à greve nacional contra a privatização da Petrobras e pedem a interrupção do processo de venda da refinaria Isaac Sabá, que é a REMAN, que significará aí a saída de vez da Petrobras aqui do estado do Amazonas. No Amazonas, a greve por tempo indeterminado também reivindica direito dos trabalhadores e denuncia desrespeito aos protocolos de prevenção contra a Covid-19. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odiné Araújo. Uma manifestação realizada na manhã de hoje em frente à refinaria Isaac Sabá, a REMAN, marcou o início da greve dos petroleiros no Amazonas. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores no estado, a greve, além de protestar contra a privatização da Petrobras, também pretende interromper o processo de venda da REMAN e a saída definitiva da estatal do Amazonas. O coordenador-geral do Sindipetro AM, Marcos Ribeiro, informa que a categoria reivindica ainda direitos dos trabalhadores e o respeito aos protocolos de prevenção ao Covid-19. Os petroleiros do estado do Amazonas estão em greve reivindicando melhores condições de trabalho. A nossa pauta é uma pauta em defesa da vida, uma pauta em defesa da segurança dos trabalhadores dentro do sistema Petrobras. Nós queremos debater sobre a pandemia Covid-19 dentro das instalações da empresa, porque até o momento a gestão da Petrobras na refinaria de Manaus se nega em dialogar e colocar medidas de proteção para combater a proliferação do vírus. De acordo com Marcos Ribeiro, faltam testes de Covid aos trabalhadores, a qualidade da alimentação deixa a desejar e não existem cadeiras adequadas aos petroleiros que cumprem regime de trabalho de turno de 12 horas. O descumprimento de cláusulas do acordo coletivo de trabalho também está entre as pautas da paralisação local. O outro ponto também se refere ao efetivo. Nós estamos com efetivo reduzido e isso coloca em risco a vida e a segurança dos trabalhadores das instalações da Petrobras. Nós não podemos aceitar isso. Na nossa concepção, isso é um reflexo da política de precarização para poder acelerar a venda da nossa refinaria e a saída da Petrobras do estado do Amazonas. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Conforme acordo trabalhista, a Petrobras deve informar para os sindipetros em todo o país a quantidade de efetivo, número de transferência e aposentadorias nas instalações da empresa. Por conta da pandemia, a Petrobras também deve informar o número de casos de Covid dentro das instalações, mas o Sindicato dos Petroleiros no Amazonas diz que continua sem esses dados, mesmo com constantes solicitações. Petroleiros do Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo também aderiram à paralisação, principalmente contra a venda da Petrobras. Em nota, a Petrobras informou que há 5 meses
firmou acordo coletivo de trabalho para o período de 2020 a 2022. Também diz que foram contemplados pleitos dos empregados e que os acordos vêm sendo integralmente cumpridos. A nota diz também que vai tomar todas as medidas administrativas e jurídicas para manter a continuidade dos trabalhos em suas unidades. Odneia Araújo para o 18 horas. Bom, e só para passar a informação certinha para quem quiser ajudar ao município de Eirunepé, tá? Junto na campanha que o prefeito lançou, campanha solidária SOS Enchente Eirunepé 2021. Bom, é o seguinte, o telefone é 097, que é o DDD, 097 984 33 8709. 984 33 8709. Ou também fazer o depósito na agência 1057 dígito X, agência 1057 dígito X do Banco do Brasil, a conta 19.124 dígito 8, a conta 19.124 dígito 8. Mix agora 6h50, boa noite. Você está ouvindo Mix 18 horas. A Justiça do Trabalho aqui do Amazonas e de Roraima garantiu o pagamento de 276 milhões de reais para os trabalhadores em 2020. Vamos conferir mais informações agora na reportagem de Ananda Chama. A Justiça do Trabalho do Amazonas e Roraima garantiu o pagamento de 276 milhões aos trabalhadores que tiveram processos trabalhistas e que foram reconhecidos. Dos 276 milhões, foram estratificados da seguinte forma: 176 milhões em execuções, 90 milhões em acordos entre as partes, patrão e empregado, e 9 milhões de pagamentos espontâneos. Quanto aos tributos arrecadados desses processos trabalhistas à União, o total é de 29 milhões. 22 milhões em contribuições previdenciárias, 5 milhões em imposto de renda e 1,7 milhões em pagamento de custas. A Justiça de Primeiro Grau, em 2020, solucionou 17.228 processos na fase de conhecimento, que analisam o mérito dos pedidos. Já na fase de execução, foram solucionados com direitos reconhecidos em juízo, 9.094 processos. O número de conciliações realizados em primeira instância é de 5.534. Em 2020, durante a pandemia, a Justiça do Trabalho do Amazonas e Roraima destinou mais de 1,8 milhões para o combate ao coronavírus nos dois estados. Grande parte desse valor atende a pedidos do Ministério Público do Trabalho e é oriundo de condenações em ações civis públicas e de execução de termos de ajustamento de condutas. Eu sou Ananda Chama, para o 18 horas. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo o boletim diário de Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, o Amazonas registrou nesta sexta-feira 2.355 novos casos de Covid-19, elevando o total de infectados para 322.227 casos, elevando o total para 322.227 os casos confirmados da doença em todo o estado do Amazonas. O número de mortes por Covid desde o começo da pandemia chegou a 11.229, com mais 57 mortes confirmadas nesta sexta-feira. Dessas, 24 ocorreram nas últimas 24 horas e 33 foram diagnosticados após investigações. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 10.793.732 casos confirmados de Covid-19. Somamos o total de 260.970 mortes. O país também soma 9.605.870 pessoas recuperadas da Covid-19 em todo o país. Agora são 6h57. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Há 2 semanas seguidas, o Amazonas vem registrando queda no número de mortos por Covid-19 e já foram mais de 11 mil vidas. A queda no número de mortes é resultado dos dias em que as pessoas conseguiram manter o distanciamento social. É o resultado dos cuidados que a maioria das pessoas tomou até agora para evitar a contaminação. O mesmo aconteceu no ano passado, após o pico da pandemia. Precisamos aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. Está comprovado: o distanciamento social, a restrição de circulação, o uso de máscaras e as mãos sempre limpas podem salvar milhares de vidas, e salvaram. Não podemos esquecer a nossa própria história recente. Uma terceira onda da pandemia seria ainda pior. Por isso, vamos manter a paciência e principalmente a esperança na chegada de mais e mais vacinas, para aí sim começar a pensar em voltar à vida normal. Por aqui ficam os nossos sentimentos a todos que perderam seus entes queridos nessa pandemia. 18 horas. Então é sempre bom lembrar, né, Karime, com essas novas aí, né, relaxamento, flexibilização nas restrições, a gente tem que manter aí o distanciamento, manter todos aqueles procedimentos, né? Exato, porque o alerta é muito claro da Organização Mundial de Saúde, dos especialistas e de todos os que estudam a doença, a pandemia. Enquanto que 70% da população não tiver totalmente vacinada, há risco, e os riscos são grandes sim. Então vamos para o fim de semana com todas essas medidas sanitárias muito em mente. Vamos, né, praticar mais do que nunca. Evitar aglomerações, manter o isolamento social, usar sempre a máscara facial, lavar as mãos com água e sabão, ou quando não for possível, usar o álcool em gel, o álcool 70, né, Carlão? Daí você estará cuidando da sua vida, Karime, e principalmente da vida dos que lhe cercam, que é muito importante. Exato, é uma preocupação coletiva. Vamos ficar aí atentos. É isso aí, então, findou, acabou a semana, Carlão. Gente, um beijo, um ótimo fim de semana, até segunda-feira. Continue bem, continue em 100,7, o melhor mix do Brasil. Segunda-feira, a partir das 6 da tarde, voltaremos com você aqui no melhor mix do Brasil para mais uma edição do 18 horas. Um bom final de semana para você e até lá. Você ouviu 18 horas.